Vamos direto do portal O Dia. Porque o Jorge traz informações pra gente e são informações interessantes para você que está assistindo o nosso programa. Todos os dias é dia de trazer notícias. O portal O Dia chega. Tudo bem, meu querido Jorge? Olá, Vanusa, bom dia pra você. E aí, bom dia, meu amado. Nós temos notícias e informações que você traz quentinha, né? Pois é, Vanusa, mais uma vez bom dia pra você, bom dia pra grande audiência que nos acompanha nesta manhã. Vanusa, o meu destaque aqui do portal Dia.com é sobre a extradição do ex-estudante de medicina Marcos Vitor Aguiar Dantas. Ele foi condenado, Vanusa, a 33 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável contra a irmã e a prima. E ele desembarcou na madrugada de hoje aqui em Teresina. Isso tudo, como eu falei, ocorre após o processo de extradição. E a gente acompanhou esse caso aqui no Bom Dia News. Ele foi preso na Argentina no dia 19, enquanto estava foragido, e desembarcou aqui em Teresina para dar os tratativas em relação ao caso, né? Os procedimentos cabíveis em relação à situação. E o desembarque dele aconteceu, como eu falei, na madrugada, no aeroporto Petrônio Portela, e foi acompanhado por policiais da Força Estadual de Segurança Pública. Ele passou também já pelo Instituto Médico Legal, né, que é um procedimento padrão da polícia, e também fez exame de corpo e delito. Na manhã desta quinta-feira, nossa equipe está buscando mais informações sobre isso, porque ele continua lá na Central de Flagrantes de Teresina, onde vai passar por audiência de custódia e depois vai ser encaminhado ao sistema prisional. Vanusa, a gente acompanhou essa situação aqui no Bom Dia News, a gente falou sobre esse triste caso envolvendo esse estudante. Ele ficou aí desde outubro de 2021 foragido, foi encontrado no dia 19 de janeiro na cidade de Mar del Plata, na Argentina. Ele estava trabalhando normalmente para lá, tinha um padrão de vida altíssimo. Segundo a polícia, ele estava utilizando documentos falsos e esse caso repercutiu bastante aqui em Teresina, né? Ele chegou a ser expulso, depois que o caso chegou à repercussão da imprensa, né? Depois que a imprensa divulgou, ele chegou a ser expulso da faculdade de medicina que ele fazia e agora chegou ao Piauí, mais precisamente aqui em Teresina, para poder dar cumprimento a esses 33 anos de prisão onde ele foi condenado, né? Agora, o que dói no coração é ver um jovem que tinha todo um futuro pela frente, né? Um jovem que teria todo um futuro pela frente e acabou com a vida dele, com a vida da família, porque foi um caso que aconteceu dentro da família e é chocante, inclusive muito doloroso para uma mãe, doloroso para uma família, doloroso para uma mãe, para um pai, ver o filho que se criou, né, que se deu amor, que trouxe para a vida, chegar a uma situação dessa. Porque pai e mãe, tudo que faz, sabe, Jorge? É orar por filho, é pedir a Deus que Deus dê um caminho, um direcionamento. Infelizmente chega uma época da vida de um filho que você como pai, como mãe, você já não dá mais exemplos. Você já não cuida como tem que ser. Você dá os exemplos, mas ele já faz o que ele quer da vida dele. Tem situações que infelizmente é doloroso. Por mais que muitas vezes esteja dentro de casa, tem situações que você desconhece. E para um pai e para uma mãe é doloroso. Aí fica aí, ó, 33 anos. E 8 meses de prisão. E 8 meses de prisão. Provavelmente a vida dele não tem mais, né? Só Deus aí para cuidar, essa é a verdade. Enfim, é muito triste para a família. Acabou. Pois é, Vanusa, inclusive foi uma das tias dele, né? Porque aí teve a prima dele também como sendo uma das vítimas, além da irmã. Sim, é muito que triste, levou gente. esse caso à tona. Como você falou, foi uma família destruída por esse caso. E assim, a gente sabe que pelas investigações e pelo que a polícia já repassou agora, esses crimes teriam acontecido por mais de 5 anos. Nossa. E depois que esse caso veio à tona, ele chegou a fugir do país, foi encontrado nos arredores ali de Buenos Aires, na Argentina, estava vivendo uma outra vida com documentos falsos, inclusive estava trabalhando em um restaurante de luxo, segundo a polícia, e estava vivendo normalmente, né? Normalmente entre aspas, porque enfim, a polícia estava procurando ele, a Interpol, né? Que é a polícia que faz toda essa investigação na América do Sul, né? Enfim, estava sendo procurado por várias forças de polícia. E aí foi encontrado no dia 19. Esse caso, como eu falei, teve bastante repercussão. Ele estava foragido desde outubro de 2021 e foi encontrado. Agora, Vanusa, a gente vai acompanhar o caso porque
além desse desembarque, desse processo de extradição que cumpriu, né, nesta quinta-feira, tem vários outros desdobramentos em relação ao caso, porque além da audiência de custódia que vai ser feita nesta quinta-feira, tem também várias outras circunstâncias de como essa prisão, essa pena vai ser cumprida de fato aqui no estado do Piauí. E é claro, a gente vai acompanhar porque, enfim, a polícia deve fazer coletivas de imprensa ao longo desta quinta-feira para dar mais detalhes sobre essa extradição e, claro, sobre os outros processos que virão a partir do momento em que essa prisão começar a ser cumprida de fato, né? Muito complicado, viu? Essa vida maravilhosa que ele tinha no exterior, com toda essa condição. Infelizmente, porque aí também envolve muita coisa, né? Ele não estava se mantendo por estar se mantendo. Né? Até para sair do país, a partir do momento que o caso, né, veio à tona, a própria tia dele, que é mãe de uma das vítimas, acusou também o pai e a mãe dele de estarem acobertando, tanto na questão de não dizer onde ele estava, quanto também financeiramente, né? Porque ele teve que sair do país, já estava sendo procurado pela polícia no Brasil, então teve todo um processo para que ele saísse do estado, saísse do Brasil sem que fosse percebido, né? Então a família ainda conseguiu, a mãe de uma das vítimas ainda colocou isso como suposição. Destruiu a família, essa é a palavra certa, né? A família está toda destruída, está com certeza vivendo dias horríveis e que não vai ser esquecido. Uma situação que não vai ser E agora esquecido. Vai ser preso, né? Vai passar anos aí na cadeia e só, infelizmente, pedir aos pais, às mães, né, às pessoas que estão acompanhando o nosso programa, para que cada dia converse mais e mais com seus filhos, oriente mais e mais seus filhos, procure saber o que está acontecendo. Não é fácil. Uma situação como essa a gente não deseja para família nenhuma, até porque tudo que você espera quando um filho passa no vestibular, vai para uma faculdade, é que ele seja um grande cidadão dentre todos, né? E olha, 5 anos, complicado, viu, Jorge? Nós temos mais uma notícia, né? Pois é, Vanusa, eu finalizo falando para você, usuário do transporte público. Vanusa, a gente está acompanhando toda essa situação que envolve o transporte público aqui de Teresina. Ontem, Vanusa, a nossa equipe registrou uma confusão entre os passageiros do transporte juntamente com o pessoal, com os trabalhadores, porque, Vanusa, as zonas norte, sudeste e leste aqui de Teresina tiveram o trabalho suspenso, nas atividades suspensas. Os motoristas e cobradores paralisaram as atividades ontem, justamente aí, Vanusa, cobrando o pagamento de salários mais uma vez. O sindicato informou, Vanusa, inclusive, que já tem uma paralisação do transporte, na verdade, uma paralisação total do serviço já a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Essa é uma informação confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores, que não haverá ônibus se não houver uma negociação entre as empresas e a Prefeitura para a próxima segunda-feira. Teresina ontem viveu os teresinenses que precisaram voltar para casa, principalmente da zona sudeste, da zona leste e também da zona norte, encontraram muitas dificuldades. Os ônibus pararam lá na Praça da Bandeira, e aí alguns passageiros que já estavam dentro dos veículos começaram a fazer um princípio de confusão, porque eles tiveram que descer, simplesmente descer, porque os ônibus não iam sair de lá. E aí essa informação foi confirmada pelo sindicato, que tentou mediar esse conflito entre os trabalhadores e a população, justamente aí para evitar que o problema ficasse ainda maior, né? A gente sabe que os trabalhadores têm enfrentado desde o início, há muitos anos. Eu não vou falar aqui da questão da gestão, porque o problema do transporte público é crônico, a gente sabe disso. Então, assim, há muito tempo os trabalhadores já vinham reivindicando principalmente o pagamento do salário, né? O ticket de alimentação e o plano de saúde são os três benefícios que foram retirados dos trabalhadores, eles não estão mais recebendo há um tempo. O Setut informou que só vai fazer o pagamento que as empresas, né, as empresas responsáveis pelos transportes, só irá fazer o pagamento dos trabalhadores quando receber esse repasse feito pela Prefeitura. Agora fica essa situação desagradável, Prefeitura devendo, né? Setut não pagando, os trabalhadores gravando, os trabalhadores, né? E os trabalhadores sofrendo, porque só desse tipo de notícia aqui, falando sobre greve, possível greve, sobre salário de motorista, nós já estamos com o quê? 3 meses, não é não? 3 meses.
Basicamente. Esse ano, eu tô falando, esse ano, só do momento que a gente falou esse ano, só esse ano 3 meses. Então é praticamente dezembro, Natal péssimo. Novembro, enfim, são muitos meses que tá essa história. Aí o que acontece? Tá um zum danado de que se há um movimento aí relacionado a outras empresas de ônibus, por exemplo, chegarem à capital, para daí então tomarem de conta, né? E aí a gente fica perguntando, sim, mas e o salário? Como é que fica a situação desses motoristas que tem família, que tem conta para pagar, né? Que tem que se sustentar, tem que se alimentar. Além de tudo, quem vai trabalhar é o psicológico desses profissionais, porque tem gente aí que tá com o psicológico abaladíssimo. Se coloca na tua casa sem o mês inteiro sem receber, com conta para pagar, gente doente, porque assim, aquela história, Jorge. A gente está falando de um salário, a gente não está falando das situações que essas pessoas estão passando, cada um em suas casas, não é verdade? Claro, Vanusa, porque assim, a gente vê toda essa situação, porque de fato afeta os trabalhadores de uma forma mais expressiva. Porque a população, tudo bem, precisa utilizar o transporte todos os dias. Ela necessita desse serviço para poder trabalhar, para o comércio ser ativado aqui no centro de Teresina, por exemplo, para, enfim, resolver algum problema, algum tipo de pendência. Mas os trabalhadores estão lá fazendo o serviço e eles não estão recebendo no final do mês. E muitas das vezes tendo que entrar em campanhas para receber cestas básicas, que é o mais absurdo, né? Trabalhando e se sujeitando a receber uma cesta básica para se sustentar como se fosse uma pessoa que não quisesse trabalhar. Pois é, e aí quando recebe o salário vem todo fracionado. Ou seja, ele recebe um valor na expectativa de receber parte desse valor no outro mês e às vezes essa parte que ele que seria a ser recebida, nem chega. Nossa. E aí, sem plano de saúde, sem um ticket de alimentação, a situação complica. Então assim, o sindicato pediu para que a gente informasse aqui, Vanusa, que é o seguinte, a questão é, a gente precisa resolver a questão do impasse entre as empresas, que inclui aí o sindicato, o CETUT e a prefeitura, e que não a população fique contra os trabalhadores. Claro que não. Porque, na verdade, o conflito não deveria ser entre a população e os trabalhadores, mas sim pela resolução do problema. Claro, do problema, ao contrário, é dever da população vestir a camisa junto com os profissionais que aí estão. Essa é a verdade. A questão é que a população está saindo de casa, está resolvendo os seus trabalhos, o que tem para resolver, estão se virando nos 30 para chegar no trabalho, se virando nos 30 para chegar num local para poder... Alguns estão deixando até de sair para trabalhar, tem gente que está trabalhando dentro de casa, entendeu? Tem gente que está trabalhando dentro de casa, então o que acontece? Por que está o trânsito do jeito que está? Por que está o fluxo do jeito que está? Por que a gente vê esse pico aí de movimentação dentro da cidade? Por quê? Porque são muitos carros circulando porque não tem ônibus. E aí o que acontece? É como se a gente não precisasse, ao contrário, gente, é uma vergonha para um estado, uma cidade não ter ônibus. É uma vergonha. Capital do estado do Piauí. Como pode, gente, capital? Uma cidade, não, a capital do estado do Piauí não tem ônibus circulando para a população. Por quê? Porque a população está se virando. Mas vai se virar até quando? Porque é aquela história, se você ganha um salário mínimo, meu amor, e se você não estiver pegando uma carona, você não consegue chegar ao final do mês pagando para chegar em trabalho com aplicativo, não. Consegue, Jorge? Consegue não. Consegue não. Com as tarifas altas, não consegue. Alguém vai pagar essa conta aí ou vai ficar devendo essa conta, não vai não? Lorena, faz uma conta aí. Um salário mínimo, tá valendo quanto? Vamos lá. 1.320. 1.320. Coloca aí quem pega digamos que... Você mora onde, Jorge? Moro no Bela Vista, Zona Sul. Coloca aí pelo aplicativo. E dá R$20 mais ou menos. R$20? Mais ou menos, R$20. Quem mora na Morada do Sol, na faixa dos R$20, R$25, né? Quem mora no Porto Alegre? Nossa, é mais complicado. No Porto Vamos Alegre. Colocar aí, pronto, 30 dias pagando só aplicativo. Pra ir. Tô dizendo pra vir e coloque pra voltar. Coloque, soma aí, minha amiga. Eu não quero nem mexer aqui com o meu juiz. Soma aí. Não pode.
Vamos ver aí. Então, só pra gente ter mais ou menos consciência do que se gasta. Multiplica aí uns 40 vezes 30 aí, Lorena, que a conta já vai lá pra cima. Rapaz, porque ninguém vive só de trabalho e casa. Ei, ninguém vive... Hã? 1.232. Peraí, eu tô falando de trabalho. Eu não tô falando... eu não tô falando de gasto. É de investimento pra você comer, pra você pagar a conta de luz. E aí, como é que funciona? Como é que o trabalhador tá conseguindo chegar no seu trabalho? Me diz aí, Jorge. É muito complicado, Vanusa, ou carona, ou dividindo com os amigos numa parada de ônibus. Tá brincadeira não, hein? Ou vindo do transporte autônomo, né? Que cresceu principalmente pela falta do transporte, isso é importante falar, a questão dos ligeirinhos, que são motoristas autônomos que pegam seus carros, passam ali nas paradas e pegam a população, né? Cresceu bastante o número de pessoas que trabalham com isso aqui em Teresina, justamente pela falta do transporte. E aquela história, nós estamos falando de ir e vir para um trabalho. E os outros lugares? Você tem que ir no médico, você tem que resolver uma questão, né? 1001 situações. E eu vou lhe dizer mais, viu, Jorge? A população ainda não teve consciência do que está acontecendo sem essa falta de ônibus dentro da cidade. A gente acompanhou a situação, Vanusa, para eu finalizar aqui, sobre um documento que vai ser encaminhado para a Câmara Municipal de Teresina, que inclui vários setores do comércio, inclui o Sindicato dos Lojistas, inclui a Abrazel e várias outras entidades do segmento, informando que a falta de ônibus, por exemplo, dificulta nas vendas do comércio, impacta claro diretamente. Que sim. Porque sem ônibus rodando nos bairros para levar a população para comprar no centro de Teresina, os lojistas são diretamente afetados. O comércio local também. Então, assim, movimenta uma cadeia inteira. Sim. Que inclui comerciantes, que inclui os trabalhadores, porque quem está no centro de Teresina, muitas das vezes, que é empregado de uma loja, enfim, de um estabelecimento, aquela pessoa que está no centro, ela precisa vender para que a empresa tenha lucro e mantenha ela lá trabalhando. E para comprar você precisa de dinheiro. Você exatamente. Não tá sobrando dinheiro. E se não tem dinheiro, é menos empregos, menos pessoas comprando. Menos compras, né? Mais endividamento. Eu não sei não. 2024 tá chegando. Presta atenção, abra teu olho, tá bem pertinho aí, daqui até lá não vamos sofrer? Tem que abrir o olho, tem que abrir o olho, gente, isso não é brincadeira não. Eu só sei o seguinte, quem vai pagar essa conta eu não sei, a população tá pagando seus impostos e tem direito de ir e vir com transporte público. Essa é a palavra certa, não é isso, Jorge? Exatamente, no portaldia.com, pessoal, a gente tem mais informações sobre isso e vamos também atualizar você acerca do caso do Marcos Vitor. Então, quer informação de qualidade, apurada, checada, no portaldia.com. Obrigada, tá, Jorge? Muito obrigada a você que está sempre assistindo aqui o nosso programa Bom Dia News. O Dia TV, trabalhando a favor do povo, trabalhando a favor de se resolver, né? De se resolver, porque nós todos estamos incluídos nessa situação. Nós todos, o que nós queremos é solução.